Galera do YouTube, antes da nossa aula, eu queria mostrar para vocês um dos meus jogos que está aí já publicado na Google Play. Esse é o Columns, né, que é Colunas. Ele é um jogo parecido não, no mesmo estilo do Tetris, né, aquele que você vai juntar as cores iguais. Eu peço para que vocês possam estar avaliando o jogo e também ele serve também de uma amostra, porque esse jogo foi feito aqui no Flash, foi exportado para a plataforma Android. Futuramente nós podemos estar aprendendo a estar desenvolvendo esse tipo de jogo para celular. Então é isso, agora vamos voltar à nossa aula. Olá galera do YouTube, nós voltamos agora com a nossa segunda aula. Para quem ainda não viu a primeira ou a introdução, eu aconselho que voltem aí os vídeos do canal para estar vendo essas aulas que são importantes. E para quem já vem acompanhando, como prometido, estamos aqui na nossa segunda aula. Nós vamos criar nossa nave inimiga e também vamos fazê-la se movimentar. Então vamos ver como é que nós fazemos isso, né? Primeiro, nós temos aqui nosso novo Movie Clip, né? Nosso objeto nave aqui da biblioteca. E vou clicar com direito sobre ele e vou duplicar. Então temos aqui cópia de nave e vou mudar esse nome para inimigo. Só que agora, diferentemente como nós fizemos na nave principal, a nave do jogador, nós vamos também selecionar essa opção aqui, marcar essa opção, exportar para ActionScript e damos OK. E damos OK aqui. OK. Só que agora nós temos duas naves idênticas, né? Já que nós copiamos. Agora eu vou dar dois cliques sobre a nave inimiga. Vou selecionar, ainda com a ferramenta de seleção, e vou em propriedades. Eu quero alterar na verdade a cor dessa nave para ficar diferente, para diferenciar da nossa nave do jogador. Então eu clico aqui sobre o contorno, sobre a corzinha verde, e vou fazê-la, vou mudar a cor para vermelho. Cliquei em vermelho. Agora eu vou aqui, vou selecionar novamente, vou aqui em alinhar. Eu posso clicar aqui, tanto aqui embaixo em informações, quanto aqui já direto em alinhar, ou melhor, eu vou clicar em transformar. Em transformar, na aba transformar, né? Na aba transformar, e vou selecionar girar, clico aqui e escrevo 180, porque eu quero virar essa nave com vamos supor que o que nós chamamos aqui, esse bico está representando a frente da nave, né? Então eu quero que esse bico fique para baixo, para ficar uma nave de frente para outra. Então agora eu volto para cena 1, clico aqui em cena 1. E pronto, agora nós temos aqui dois novos eclipses, um da nossa nave principal e o do inimigo virado ao contrário. Eu não vou adicioná-lo ao palco diretamente. O que eu vou fazer? Eu vou chamar pelo código. Então vamos lá na página que tem essas aulas. Então código da aula 2, código principal. Vamos copiar esse código e vamos colar. Eu vou aqui abaixo de controlar nave. Colei. Então o que eu estou criando aqui? Nesse código eu estou criando agora uma variável. Olha aí, nossa primeira variável. Até então nós não tínhamos criado nenhuma variável, mas essa é a nossa primeira. Essa variável ela é especial porque ela é uma variável de tipo de uma variável de tempo, né? Uma variável que controla tempo dentro do jogo. E esse tempo, essa variável de tempo, ela vai controlar a nossa função de iniciar o inimigo. Vocês vão perceber, eu vou executar. Depois que eu executar, eu vou voltar para estar explicando melhor. Essa variável de tempo, ela vai chamar um evento, que vai ser também um evento de tempo, certo? E esse evento ele vai chamar uma função que se chama função inicia inimigo. Como aqui em cima nós chamamos a função controlável, só que agora nós vamos chamar uma função inicia inimigo. E eu vou dizer aqui tempo start, ou seja, vou dizer que o tempo deve iniciar, deve começar a contar esse tempo, certo? Assim que eu executar o jogo.
Na função inicia inimigo, ela também é tipo evento, né, para combinar com o evento de tempo. E aqui nós vamos criar nossa segunda variável, né, até agora. E essa variável é diferente da de cima, porque essa aqui é uma variável de tempo, essa aqui é uma variável, digamos, de objeto, uma variável que nós iremos chamar o nosso move clip ou a nossa nave inimiga. Então aqui eu criei uma variável que se chama inimigo com o I maiúsculo, lógico que o I está maiúsculo, e ela é do tipo move clip, né, igual ao new inimigo, ou seja, novo inimigo. Esse inimigo, na verdade, é esse nomezinho aqui, ó, que nós instanciamos lá quando nós criamos o nosso objeto inimigo, nossa nave inimiga. Aqui agora eu vou dizer a posição X desse nosso inimigo, que também é interessante porque ela é especial, ela não é simplesmente adicionar uma posição, nem ele vai seguir o mouse nem uma posição direta, mas sim a posição X dele. Eu coloquei que ela é igual a um tipo de match random, que seria um tipo matemático, né, randômico, na verdade um cálculo randômico vezes 400. O que é isso? Ó, quando você coloca essa instância aqui de match random, né, você coloca, o que vai acontecer? O programa, quando você executar o jogo, ele vai ficar calculando, ele vai ficar colocando números aleatórios na tela, fazendo números aleatórios na tela, não, perdão. Ele vai ficar gerando números aleatórios, e esses números vai ser multiplicado por 400, que é o tamanho da largura, no caso, né? O tamanho da largura do nosso palco. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que quando essa função ela for executada, ela vai criar uma variável inimigo na tela, e a posição X dessa variável, né, desse objeto que vai ser criado na tela, a posição X desse objeto, ele vai ficar variando entre 400 randomicamente, ou seja, cada hora ele vai aparecer em um lugar dentro da largura do nosso palco. E a posição Y não, ela não vai ser variável, ela vai ser fixa, e eu fixei ela em 0. Você pode estar fixando como desejarem, mas é ideal que fique em 0 ou talvez um pouco a menos, de forma que ela não apareça no palco e depois ela venha aparecer. E por último, nós vamos adicionar de fato esse move clip na tela, certo? Então vamos ver como é que fica isso tudo. Vamos lá, Ctrl e Enter, e aí você vai notar aqui em cima, ou aqui, que começou a aparecer inimigos. Eu vou ampliar aqui para vocês poderem ver melhor, olha só. E aí vai aparecendo aleatoriamente. Às vezes vai ficar claro, vai ficar um em cima do outro, porque ele vai sorteando números aleatórios e cada momento vai aparecer um inimigo em uma parte da tela, certo? Deixa eu voltar, fechar. Só que se você, como você notou, vou lá de novo, ele tá aparecendo, mas não caminha, né? Ele fica parado, ele não está caminhando pelo palco, não está se movimentando. E é isso que nós vamos fazer na parte 2 do nosso código. Aqui no código nós temos a parte 1, e na parte 2 nós vamos copiar esse código aqui a partir dessas chaves aqui, ó. Não a partir daqui, mas sim a partir das chaves aqui. Vamos copiar todo o código dessa parte no script e que é o pacote, né? E vamos lá, copiar. Vamos clicar sobre aqui, selecionar na verdade o nosso objeto inimigo, a biblioteca, clicar com direito em editar classe. Editar classe, nós vamos selecionar tudo, Ctrl A e Ctrl V para colar o que nós copiamos lá do bloco de notas. Então, essa aqui é o pacote da classe do move clip, né, do objeto inimigo. O que está dizendo aqui? Aqui é o pacote. Se verificar que todo o código, tudo que foi escrito aqui dentro, está dentro dessas chaves que aqui começa aqui, abre as chaves e fecha aqui, que é o nosso pacote, tá vendo? Ele vai conter tudo. E aqui nós vamos importar alguns eventos, importar os eventos, move clips, sprite, os eventos de mouse. Essa aqui já é criada diretamente quando você clica com o botão direito, né, que é a extensão e o nome que nós demos a
a classe que é a classe inimigo e a extensão MoveClip que nós criamos aqui na principal. Olha só, foi do tipo MoveClip. Então a classe logo ela também vai ter extensão MoveClip. Tem que ser, se for uma extensão diferente não vai rodar. Eu criei aqui uma nova variável, novo tipo de variável que é uma privativar. Ele é private porque ela é, vou falar em português, né, fica melhor. Ela é privativa, né? Ela é uma variável que cada inimigo que vai aparecer na tela vai ter para ele, não vai ser compartilhada com nenhum. Essas variáveis são deles, de cada um tem a sua própria variável. Essa variável eu chamei ela de palco e disse que era um tipo objeto. Criei uma segunda variável que é uma variável do tipo number, né, tipo número, que ela vai que é a nossa variável de velocidade, certo? E eu dei o valor dessa velocidade de 5. Aqui nós temos a função inimigo, que também é criada assim que nós fazemos. Dentro dessa função eu criei um evento que vai chamar uma nova função, que é a função inicia. A função inicia vai criar uma outra função, o evento, na verdade, esse evento que eu criei de adicionar ao palco, né? Eles chamam de stage aqui, mas adicionar ao palco esse evento. Quando esse objeto ele for adicionado ao palco, quando ele aparecer no palco, ele vai chamar essa função inicia, e logo essa função inicia que foi chamada aqui, ela vai chamar um novo evento, que vai ser um evento chamado de loop. Um evento também interframe, né? Um evento que fica girando todo o tempo e que vai chamar uma função loop, certo? Essa função loop está aqui embaixo, eu vou falar sobre ela. Antes eu vou falar sobre esse palco. Eu criei a variável palco aqui, né? E eu dei um valor a ela aqui embaixo, palco igual a MoveClip root. O que é que isso aqui quer dizer? Isso aqui quer dizer, esse root é a nossa o palco principal lá onde as naves estão. Como aqui é uma classe, eu preciso comunicar isso com a timeline principal. Para eu comunicar, eu estou utilizando dessa variável, desse objeto palco, que vai receber MoveClip root, ou seja, sempre que eu quiser me comunicar com um objeto que esteja no palco, ou seja, que não pertença à classe inimigo, o objeto não pertence à classe inimigo, não está aqui dentro, não criei esse objeto aqui dentro, e sim criei ele fora, lá no palco, em outra classe. Eu vou ter que utilizar esse palco aqui na frente para estar dizendo onde é que o objeto está, certo? Vocês vão entender isso quando nós estivermos programando, vão entender melhor, né? A função loop que foi chamada aqui em cima vai ser a função de que vai controlar todos os movimentos, tudo que o nosso objeto vai fazer, tudo vai ser controlado por essa função. E isso é especial desse jogo que nós estamos criando e desse objeto. Fazendo jogos mais complexos nós podemos criar outras funções e tal, mas nesse primeiro caso nós usamos apenas a função loop. Vamos usar somente ela, e ela que vai fazer tudo acontecer. Dentro da função loop eu coloquei a posição y desse objeto. Quando você está trabalhando com classe, você não precisa estar dizendo toda hora, não precisa estar colocando toda hora o nome do objeto, porque como todas as coisas que eu escrevo, todos os códigos que eu escrevo aqui dentro da classe vão pertencer a esse objeto, nós estamos escrevendo tudo, criando tudo para ele. Então nós não precisamos estar toda hora escrevendo o nome dele. Existem algumas maneiras de estar se referindo a ele dentro da classe. Quando você falar em posição, você não precisa colocar o nome dele, nem nenhum nome. Se não for a posição dele, você precisa colocar só se ela é y ou x. No nosso caso, a posição é y. Eu coloquei apenas o y e disse que ele vai receber, né, mais sempre que a função loop for executada, ela vai ficar girando. Sempre que ela fazer esse loop, vai ser acrescentado, né, o valor da velocidade que nós criamos aqui em cima, variável que vale 5. Então sempre ela vai acrescentar 5 mais 5 mais 5 mais 5, fazendo com que
esse objeto ele se mova no palco. Aqui eu chamei uma condição. Esse if quer dizer se, né? Em inglês aí. E que é uma condição. O que é que eu estou querendo fazer dentro dessa condição? Eu vou remover o mover clip, né? Eu vou remover a nossa nave inimiga quando a posição dela em Y for maior do que 500, certo? Então a nossa nave vai ser criada, ela vai descer no palco, vai descendo. Se a posição dela chegar a ser maior do que 500, né? Maior que 500 no Y, no eixo Y, ela deve desaparecer. Então eu chamei aqui parente remove child, ou seja, eu vou remover, né, qualquer parente dele, qualquer mover clip que foi criado, que serão vários. E esse TIS aqui significa este, né? Este que é a nave, que é a classe. Então nesse caso eu preciso estar dizendo que eu quero que remova este, que remova ele. Se eu fosse colocar a posição como eu fiz aqui em cima, não precisava dizer nada, somente YX. E vou remover também a função loop, porque já que eu removi o objeto, não vou precisar de uma função sendo executada a mais, já que o objeto não está mais no palco. Então vamos aqui em Ctrl S para salvar. Ele vai pedir para salvar e nós vamos salvar numa pasta que você desejar. Eu vou salvar nessa classe do tutorial e o nome já vai automaticamente, o nome da classe inimigo. Então clica em salvar. Temos que lembrar que você tem que salvar no mesmo lugar onde você salvou a aula nave, certo? Sempre tem que ser na mesma pasta. Se você tiver uma pasta diferente, se você for salvar em uma pasta diferente, não vai rodar, vai dar erro, porque ele não vai encontrar a classe lá quando ele for chamar. Então, sem mais delongas, vamos executar Ctrl Enter. E agora, agora vocês estão vendo melhor, que além de iniciar o nosso objeto, ele agora já desce, ele já vai percorrendo o palco. E note que quando ele chega aqui na posição 500 que nós dissemos, ele é maior que ela, ele vai desaparecendo aqui no finalzinho do palco aqui embaixo. Então tá aí o nosso objeto sendo criado. E agora eu vou voltar para falar aqui sobre o tempo. Você lembra que eu falei da tempo e explicar melhor? Ou seja, esse númerozinho que eu escrevo aqui dentro do tempo, ele corresponde sim ao tempo. No caso de 1000, ele equivale a 1 segundo. Se eu colocar 500, ele vai, vou dar Ctrl Enter, ele vai corresponder a meio segundo. Ou seja, o tempo de que vai ser executada a função de criar o inimigo, ele vai ser menor. Então você vai ter muito mais inimigos na tela, né? Então agora a cada meio segundo vai ser criado aí um inimigo a mais. Se eu quiser, por exemplo, posso aumentar, no caso 500, se for 1000 é 1 segundo, e se for 2000, 2 segundos. Então agora eu vou botar 2 segundos, e a cada 2 segundos é que vai ser chamado aí, criado um inimigo. Você vai ver que poucos inimigos vão aparecer na tela. Eu vou trabalhar o tempo inteiro aqui com de meio segundo. Então tá aí já comprometido a nossa nave inimiga criada, ela se movimentando na tela. Na próxima aula nós vamos criar o tiro, que nós não sabemos porque ele ainda não tá aqui. Nós vamos criar esse tiro e vamos fazer também com que esse tiro ele caminhe pelo palco, né? Além de ele ser criado, ele também vai caminhar pelo palco. Então até a próxima aula. Novamente eu venho pedir a vocês que, se gostaram, dê um like aí na aula. E se gostaram mais ainda, compartilhem com aquelas pessoas que você sabe que tem interesse por tecnologia ou que queiram criar jogos em Flash, seus amigos. Inscreva-se no canal, aqueles que não são inscritos ainda. E acesse o nosso blog, a nossa página, para poder estar vendo como estão nossos jogos em desenvolvimento. Estamos para lançar alguns jogos aí durante esse ano. Obrigado, até a próxima.